Olá, eu sou o professor Juliano Seger e estou aqui para começar com você um giro 360 graus aqui sobre os requisitos de admissibilidade do ANPP. Então, a ideia desse conteúdo aqui é fazer uma leitura ponto por ponto dos requisitos que nós temos no Código de Processo Penal, lá no artigo 28A, para que seja verificada aqui ou sejam verificadas as hipóteses em que cabe ou não cabe a NPP. Então o papo é esse, é desvendar aqui esse juízo aí do sim ou não, se vai acontecer o acordo ou não. E isso passa por uma série de critérios que a legislação coloca. Então é uma lista considerável aqui de tópicos a serem analisados. Então, aparentemente seria simples, não é? Só fazer o acordo, mas não. Na verdade, esses acordos de não persecução eles são bem detalhadamente trabalhados pelo legislador e em cada caso que for em que tiver de ser feita essa leitura dos requisitos, aí é um checklist em tanto. Então, é um conteúdo extenso e a ideia que veio foi a seguinte: bom, já que nós temos uma série de requisitos aí, como é que eu poderia organizar isso tudo para passar esse conteúdo de uma forma que fizesse sentido? E aí veio a seguinte ideia: bom, vamos tentar entender o todo a partir das partes aí. Vamos olhar de novo para esse conjunto de requisitos e vamos pensar o seguinte: tem algum critério que possa ser usado para você separar eles em blocos e tal? E aí veio a percepção do seguinte: ó, nós temos uma leitura ampla, como constatar que o requisito que existe um requisito ali que trabalha no sentido de estabelecer um juízo, né? Um juízo de oportunidade que cabe ao Ministério Público tomar ali na situação concreta, decidindo se oferece ou não o acordo. Então, quando você tem ali no CAPT aquele apontamento no sentido de que desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, você percebe que existe ali um parâmetro a ser seguido pelo Ministério Público na sua política criminal aqui acusatória, que agora é uma realidade. Então o Ministério Público vai ponderar aqui quais são as possibilidades aí via proposta de acordo. E aí vai ofertar ou recusar a oferta de acordo. Bom, então fica essa ideia aí da cláusula aberta de controle como um primeiro ponto. Aí no segundo ponto, você percebe que existem alguns pressupostos aqui. São pressupostos relacionados a um conteúdo aqui específico. Não é? É a questão da justa causa para a ação penal, né? Aquele conjunto de elementos que dão suporte a uma possível acusação. E também, por outro lado, aí, a confissão do investigado, que é uma forma que se tem aqui de superar a questão probatória. Então, basicamente, a gente tem esses dois pressupostos aí, sem os quais não se avança aí no acordo. E depois, aí mais um bloco aqui de requisitos que tem a ver, tem uma questão bem objetiva ali presente. São, eu diria, requisitos e vedações relacionados à natureza da infração penal. Esses são aqueles casos em que cabe ou não cabe. Então, dependendo do tipo de crime que nós estivermos trabalhando, pode ser que seja possível ou não. Então, esse seria o terceiro bloco de análise. E num quarto bloco, aí nós vamos trabalhar com requisitos e vedações que são relacionados às condições pessoais do investigado. Então, aí o foco é o sujeito aí que é apontado nas investigações como autor do crime, e aí vai ser feito toda uma avaliação de requisitos que também estão na lei ali colocados, para que a gente faça, então, essa conclusão aí pelo sim ou não. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aqui em quatro momentos diferentes, para que possamos, então, fazer essa leitura completa, aí, esse giro 360 graus ali nos requisitos da admissibilidade do ANPP. E aí nós vamos fazer aqui uma espécie de pizza, não é? Fatiamos aqui em 4 partes e cada bloco de 90 graus aqui vai ser analisado mais detidamente. Então, para a gente se entender aqui sobre a metodologia utilizada, o critério utilizado para fazer essa distribuição, fica essa observação inicial. E aí, vamos fazer uma pausa aqui. Quero que você que está acompanhando aí possa deixar seus comentários, tá? Suas considerações a respeito desse conteúdo,
que você compartilhe os posts aqui no Instagram, que você, enfim, deixe seus comentários no YouTube. Nós temos esses 2 canais aqui para difundir as ideias e estamos trabalhando com outras perspectivas ainda, mas é importante que nós tenhamos isso, sabe? E é um conteúdo feito com muito capricho, que é no capricho mesmo, não é? Então, por favor, retorne, dê esse retorno, deixe sua sugestão de leitura, ali algo diferente aqui, deixe seu elogio, tá valendo. A sua crítica, por favor, a sua dúvida. A ideia é que a gente tenha um espaço de interação. Acho que a soma disso tudo é que nos melhora. Então, vamos lá, vamos nesse espírito colaborativo, tem tudo a ver com o nosso cenário aqui do processo penal sem gravata, nesses nossos estudos sobre justiça penal negociada e focadíssimo aqui no Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Então, vamos colaborar aqui nessa produção de conhecimento para que todos saiamos ganhando no final das contas, certo? Bueno, vamos então ao primeiro episódio aqui da nossa série. Então, como nós vamos trabalhar essa cláusula aberta de controle. O que significa isso? Quando a legislação coloca que o Ministério Público, no momento que ele está formando a sua opinião sobre o delito ali, a gente chama de opinion delicti, né? Esse momento em que a investigação chega ao Ministério Público e aí passa a ser analisada a viabilidade da denúncia, a possibilidade de arquivamento, enfim, complemento de investigação. É um momento em que o Ministério Público tem ali a sua incumbência constitucional, né, de promover a ação penal pública, e aí é feita essa análise do caso. Pois bem, quando você reúne num caso toda aquela condição de propor uma acusação, aí se abre a possibilidade alternativa de propor o acordo. E nesse momento o Ministério Público faz um juízo, uma espécie de balança aqui da proporcionalidade. Então, vai ser avaliado se é necessário e suficiente o ANPP. Bom, como assim? É um juízo que se faz uma espécie de proporcionalidade. Obviamente, isso aqui vai nos remeter a uma análise do caso concreto. Não existe como você fazer ponderação em abstrato. Você deve avaliar a gravidade da infração, depois vamos chegar nisso, para extrair dali esse juízo de necessidade e suficiência em uma espécie de balança. Não é? E dentro desse juízo entra em discussão a ideia de reprovação do crime, né, e a ideia de prevenção do crime. O que significa isso? Bom, vamos lá. Quando você fala em reprovação, isso tem a ver com o que na teoria da pena se chama a teoria absoluta sobre os fundamentos da pena. É uma ideia de justiça que está presente ali e que a gente pode encontrar isso numa leitura mais, eu diria, apaixonante aqui, em Kant. Ele traz essa ideia de uma retribuição ética, não é? É como se a comunidade envolvida na cena do crime, não é, tivesse uma obrigação aqui, não é, de fazer a responsabilização do autor do crime acontecer. Tem uma parábola interessante que ele utiliza, que é a dissolução da sociedade, não é? Mesmo que a gente estivesse lá numa ilha, uma sociedade isolada, e os integrantes dessa sociedade resolvessem ir cada um para o seu lado aqui, ainda assim deveria ser executado o último assassino que estivesse lá no cárcere. Porque essas iras de sangue que a impunidade traria sobre esse povo, elas seriam algo inaceitável na concepção de Kant. Então, é uma espécie de imperativo categórico, que não tem como tangenciar esse negócio. Ao mal do crime deve ser imposto o mal da pena. Essa é a raiz, aqui eu diria, do princípio da retribuição ou da retaliação. Você vai encontrar isso também em Kelsen, vai encontrar em Agnes Heller, vai encontrar em Hegel, mas aí um pouco mais sofisticado. Vamos lá. Quando Hegel trabalha com a ideia dialética dele, de retribuição daí jurídica, ele traz um raciocínio complexo assim. A pena, não é? Ela está num cenário de relação com o crime. É como se fosse uma antítese. Não é? E veja só, toda vez que um crime acontece, você tem uma espécie de negação do direito. Então, a antítese disso tudo seria a pena, porque a pena é uma forma de negação do crime cometido. E quando você tem essa ideia de negação da negação, algo positivo acontece. Então, a superação que se dá entre tese e antítese, nessa síntese,
que o Hegel propõe é o seguinte: você vai evoluir para a reafirmação do direito no momento em que a pena é aplicada. Então, o raciocínio é esse, ele tem esse viés absoluto. A pena não quer nada além do que a resposta ao delito. Então, ela não visa outro fim que não esse. Então, alguns chamam aqui da pena como um fim em si mesmo. Né? É uma ideia, eu diria, de retribuição mesmo. Por isso que essa expressão reprovação tem esse conteúdo aí por trás. E aí, as diversas teorias aí que a gente poderia explorar aí sobre concepções absolutas, né, da pena. Mas aí vem a outra expressão. Vem a expressão prevenção. Prevenção para explicar aqui um fim utilitário na pena, que não seria mais aquele fim em si mesmo. Seria algo diferente do que simplesmente retribuir. Aqui vamos entender que a pena ela teria um propósito. Daí algum propósito. E isso aqui é complexo. Vamos lá, esses critérios de prevenção são variados. E aí eu vou ter que pedir socorro aqui para o Roxin, buscar a teoria dialética unificadora dele para tentar colocar as coisas em seus devidos lugares. Pedir um socorro aqui para o Ferraioli para falar de prevenção, que ele faz uma diferença importante, uma sacada interessante, que é a questão dos destinatários, né? E a questão da natureza das prestações. E aí talvez a coisa faça sentido. Mas vamos um pouquinho aqui, botar o pé no chão aqui no nosso ordenamento jurídico, vamos falar um pouco sobre o princípio da individualização. No STF tem um julgado sensacional sobre individualização que fala que o processo de individualização é um caminhar rumo à personalização da resposta penal. Ou seja, é um processo que se dá rumo àquela pena justa, individualizada, adequada ao caso que está sendo objeto de julgamento. Então, é um caminhar rumo a isso. E esse caminhar ele acontece em 3 planos. Ele começa lá no plano legislativo, na combinação da pena, você já tem toda uma construção legislativa, né, em torno de quais as penas são cabíveis para cada crime, as variações, há uma ponderação interessante do legislador sobre a diferença entre os bens jurídicos que estão em jogo. Pega um exemplo de um homicídio que ofende o bem jurídico vida humana e um exemplo, um furto, né, que ofende o bem jurídico patrimônio. São valores éticos sociais diferentes, aqui diria o Toledo, não é? Então, o que nós vamos pontuar aqui? Vamos lá. Existe esse princípio da individualização. Existem aqui uma ideia de que a pena, quando ela vem, ela se direciona a destinatários diferentes e tem naturezas diferentes aqui nas prestações que estão envolvidas. Então, vamos tentar reunir tudo isso e desenrolar esse negócio todo. O que é prevenção? Bom, plano legislativo. Tá? Quando o legislador combina lá na lei uma pena, com quem ele está falando? Aqui faz muito sentido você falar num critério de prevenção geral, porque o legislador está se dirigindo a todos, né, que estejam submetidos àquele ordenamento jurídico nosso aqui, e dizendo a todos, trazendo uma espécie de intimidação, uma ameaça na pena, e ao mesmo tempo chamando aqui para que a gente passe a respeitar aquela norma que implicitamente nos enuncia, não é? Não matar, não furtar e assim por diante. Então, nós temos aqui como perceber uma clareza maior dessa ideia de prevenção geral no momento da combinação pelo legislador. É isso que o Roxin trabalha na teoria dialética unificadora. Todas as teorias explicam de alguma forma o fenômeno, mas elas explicam melhor em certos contextos. Faz mais sentido, então, falar em prevenção geral no âmbito do processo legislativo, que é ali que se dá o recado para a comunidade. Positivo, atue conforme a norma. Negativo, se não agir conforme a norma, vai sofrer a sanção. Essa é a ideia. Aí você passa para um segundo plano. Vamos ao plano judiciário. Não é? A aplicação da pena pelo juiz no caso concreto. Aqui é a casa, eu diria, da reprovação, porque aqui você vem, obviamente, trabalhar com aquele caso concreto, aplicar uma pena para aquele caso concreto. E acredito que não fique maior discussão aqui sobre a importância que tem a análise da gravidade da infração para você construir a resposta penal. Então, faz mais sentido trabalhar com reprovação no momento da aplicação da pena. Essa mesma lógica que o Roxin usa. Não que você não tenha ali o critério de prevenção presente, tem, mas diria que sobreleva aqui a questão da retribuição. E aí a gente passa para o plano 3, que seria
o plano de execução da pena, e aí quando você está no cumprimento da pena pelo apenado ou condenado, ou reeducando, como se prefira, enfim, você vai passar por um momento, então, em que a pena passa a focar na pessoa do apenado. E aí faz todo sentido você falar na classificação lá dos destinatários, né, de prevenção especial, porque ali a prevenção, o evitar que o crime ocorra ou se repita, vai sobre o sujeito que cometeu o crime. E aí você vai trabalhar com a ideia positiva aqui de uma ressocialização e seus sinônimos aí, e também com a ideia negativa da natureza da prestação, né, uma ideia negativa de aí sim neutralização e seus sinônimos. Né? São teorias, não é algo simples não. Mas o que a gente pode perceber a partir dessa análise aí contextual que a gente procurou construir? Que inicialmente lá o ideal da reprovação, ele vem com essa ideia de olhar para trás, olhar para o crime cometido, não é? Olhar para o crime e dar a resposta ao crime. Não? Aí é um ideal da justiça mesmo. Quando você fala em prevenção, você fala um olhar para frente, né? Nos vários aspectos. É para evitar que o crime ocorra, que você vai trabalhar com o ideal de prevenção. Na leitura da semana passada, quando o Assis Toledo dizia, antes de punir, o direito penal quer evitar o crime. Então, é por aí. Como punir também. A ideia agora seria essa. Bom, por que eu estou falando tudo isso no contexto da teoria da pena? Porque nós temos um precedente no Código Penal que traz exatamente isso. Lá uma leitura na gramática da coisa, vem com uma questão subordinada, com uma questão conformativa aqui muito presente. O juiz vai aplicar a pena, né, diz o artigo 59, e ele vai aplicar conforme é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Agora, nós temos no contexto do ANPP a ideia que o Ministério Público vai propor um acordo, ou não. E aí uma condicionante, né? Vem com um formato condicional, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o que se avalia é a mesma coisa, é o mesmo critério. E aí é importante a gente conhecer desses conteúdos todos de teoria da pena para aí, de alguma forma, transpor isso agora para esse novo cenário. Então, como é que nós vamos fazer a adaptação disso? Como é que nós vamos fazer a leitura da cláusula de controle que está na mão do Ministério Público hoje? Então, o Ministério Público é o órgão constitucionalmente colocado como o titular da ação penal pública, está lá no artigo 129, inciso 1. Nós tivemos várias iniciativas de tolher poderes do Ministério Público e talvez o ponto mais importante dessa discussão toda seja aquele momento em que se discutiu o poder investigatório do Ministério Público e aí o Supremo Tribunal Federal vem trabalhando com a teoria dos poderes implícitos aqui, quem pode mais, né, mover o processo, pode menos, quer investigar o caso. Então, se firmou ali aquele entendimento de que o Ministério Público pode investigar. Aí agora o Ministério Público, no contexto da justiça negociada, toma uma iniciativa lá em 2017 ainda, pela via do Conselho Nacional do MP, se edita ali aquela resolução que traz a possibilidade de um acordo de não persecução penal. E foi uma iniciativa do Conselho Nacional, gerou toda uma discussão sobre a constitucionalidade, mas estava lá o Ministério Público dando a sua contribuição aqui em termos de resgate de uma política criminal acusatória, querendo lançar a ideia de que o Ministério Público, como senhor da ação penal, teria sim essa possibilidade de abrir uma tratativa e uma solução alternativa para o caso penal. Isso tem muito a ver com a realidade brasileira. E a gente pode resgatar os dados aí do Conselho Nacional de Justiça, é alarmante. Né? Uma bomba relógio que o que está acontecendo na justiça. É uma morosidade, uma coisa tamanha. Então, o que eu diria aí? Nós estamos num contexto aqui, num cenário de adaptação, e a gente tem que buscar aqui, Edgar Morin, trazer o pensamento complexo, observar por vários ângulos. E aí, me parece que quando o legislador lança no CPP, não é, pela lei anticrime, na lei agora, essa prerrogativa institucional do Ministério Público de ofertar ou não ofertar o acordo de não persecução, conforme esse juízo de ponderação que a gente está trabalhando, né, a balança do necessário e suficiente, pautada pelo ideal de reprovação e prevenção do crime, o legislador está legitimando aqui o Ministério Público. Então, tem uma discussão acontecendo sobre, isso é direito subjetivo do réu ou investigado.
Isso é uma faculdade do Ministério Público. Acho que dá para superar tudo isso, trabalhando com a ideia, um conceito mais seguro aqui, de que isso tudo é um ato de discricionariedade regrada. Existe uma discricionariedade regrada ali. Discricionariedade no sentido que é uma prerrogativa institucional, sim. Estamos falando do órgão titular da ação penal que vai ter a prerrogativa de optar ali, ou de dar a saída alternativa de solução consensual para o caso penal, dentro de uma política criminal acusatória que é agora legislativamente colocada nas mãos do Ministério Público. É algo novo, não é? Só para lembrar, quando se falava em transação penal e suspensão condicional do processo, você tinha ali aquele cenário judiciário ainda, né? Vai a proposta, a audiência, tudo se resolvendo lá. Agora, o poder-dever do Ministério Público aqui se encorpa, né? E ele tem essa discricionalidade de propor ou não um acordo, regrada pela lei. Nós vamos ver nos próximos momentos em que nós formos aos requisitos de admissibilidade do NPP, nós temos mais uma série de questões a considerar, mas certamente é um passo diferente aqui, em termos de autonomia institucional que o legislador confere ao Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ter, sim, essa possibilidade de negar acordos, se entender que naquele caso seria, pelo juízo de necessidade e suficiência, algo que não atendesse aos ideais de reprovação e prevenção do crime. Veja só que transformação. E aí, o que a gente ainda não falou, mas que talvez chegue a hora agora de falar? Bom, quando o juiz faz todo aquele balanço lá na dosimetria da pena, ele está fazendo no momento em que ele pega o caso na mão. O processo de dosimetria no campo judicial, ele tem 3 etapas, né? Se você estiver trabalhando pena privativa de liberdade, você vai fixar a pena base, com base nos critérios que estão no artigo 59, depois vai a pena provisória, avaliando se existem agravantes ou atenuantes previstas na legislação, e também causas de aumento ou diminuição previstas na legislação. O que tem de diferente? Veja só, causas de aumento ou diminuição da legislação, circunstâncias agravantes sempre na legislação e atenuantes, aí uma cláusula de abertura, mas na legislação, e circunstâncias do artigo 59, que a doutrina chama de circunstâncias judiciais. Por que esse nome judiciais? Porque são todos fatores abertos, não é? Conceitos legais indeterminados, que devem ser preenchidos pelo juiz caso a caso. Caso a caso. Então, quando você vai ao artigo 59 e vê culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, você está olhando para as condições pessoais do sujeito, não é? Depois, passo seguinte, não é? Motivos, circunstâncias e consequências do crime. Opa, que crime é esse? Não é? E ainda, além disso, a ideia de avaliar o comportamento da vítima. Então, são 8 fatores abertos, que o juiz vai compor aqui de acordo com cada caso concreto. Ele vai avaliar se tem antecedentes, então vai considerar essas circunstâncias, se não tem, não considera. Essa é a ideia. Mas o que é o ponto-chave? É que quando um juiz vai avaliar esses 8 critérios na pena base, ele está literalmente, ou imaginar aqui com o caso na mão, ele está olhando para aquele caso em específico. É aquele caso concreto, aquele autor, aquele episódio, aquele crime. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai extrair um juízo que a gente já viu, ele é variável, não é? Varia muito, basta você olhar para o caso mais importante do Brasil, que é o caso Triplex no Guarujá, né? Esse presidente da República sendo julgado, condenado e punido. E olha só, um juiz que fixa uma pena, um tribunal fixa outra e o superior tribunal ainda fixa uma terceira. Quando o juiz Sérgio Moro fixa aquela pena dos 2 crimes ali somadas em 9 anos e meio, você tem uma medida de pena, com base nesses critérios que nós estamos falando. Aí os desembargadores do TRF4 vão julgar o mesmo caso e, bum, 12 anos e 1 mês. Aí o caso sobe para o STJ faz uma revisão lá desse tópico da dosimetria na quinta turma, e aí a pena fica em 8 anos, 10 meses e 20 dias. Mas como isso? Como isso? Se era o mesmo caso concreto. Como nós poderíamos ter soluções diferentes? E aí vem essa dúvida aqui, não é? Que como a gente tem para cada cabeça uma sentença, é um tanto preocupante aqui essa projeção de como vai se dar a política criminal do Ministério Público.
dependendo da concepção, não é? Que é uma reserva que a Constituição deixa, né? Um espaço de autonomia e independência funcional ali, em que o membro do Ministério Público vai agir de acordo com suas convicções. Ele está investido constitucionalmente dessa prerrogativa. E aí você fica aqui nessa situação, pô, mas então como é que a gente vai ter uma espécie de controle sobre esse juízo, né? E aí vem a solução que talvez seja sinalizada, que sempre se leve em consideração cada caso singularmente concebido. Já ouvi um conteúdo muito interessante do Ministério Público Federal, em que a professora Marta Saad falava: tomara que a gente não caminhe agora no NPP como a gente tem caminhado na transação penal e na suspensão condicional do processo. Que a gente não passe a ter acordos pré-formatados, ou seja, meros contratos de adesão aqui, né? Propostas padronizadas, mas que a gente tenha a chance e a percepção de que é o momento de você resolver cada caso concreto. Daquele caso concreto ali é que eu vou tirar o juízo. Isso a gente pode transpor para cá. E aí você vai perceber que, como cada caso é um caso, a aferição desse juízo da cláusula aberta, ele deve passar por essa análise dos detalhes concretos do caso. E o juízo que vai ser extraído dali, para dizer sim vai acontecer acordo, não está recusada a proposta de acordo, deve ser pautado por uma leitura objetiva, né, do caso, no sentido assim, não puramente objetiva, mas focada, melhor dizendo, no caso concreto, em que você possa observar a infração penal cometida, a cena toda, quem é o indivíduo envolvido, né, como é que aconteceu esse crime, para você extrair, então, esse juízo de oportunidade. Aqui vai acontecer acordo, aqui não vai. Me parece que esse é o caminho aí para a gente seguir nessa cláusula aí, que é realmente algo a se pensar, não é? A gente vai amadurecendo aqui a ideia, porque, veja bem, daquele plano judiciário em que se discutia isso, né? E eu digo que toda dosimetria de pena é um recurso, sempre vai ser rediscutido, dificilmente eu diria, se agrada os dois lados aqui. Se a pena é maior, a defesa recorre; se a pena é menor, o Ministério Público recorre. Enfim, naquele cenário de discussão judicial, a gente já tem essa prática, não é? E agora isso vem aqui para o contexto institucional do Ministério Público, não é? Dar essa resposta não é algo simples. Deve ser, eu diria, ponderado, muito bem ponderado, caso a caso. Isso vai dar todo um trabalho aí, mas é o que se espera que aconteça, não é? Como diria a professora, para que a gente não tenha esses contratos de adesão aí em matéria penal. Nós vamos ter que trabalhar aqui com essa leitura casuística, não é? De cada infração penal que estiver sendo investigada vai ter que ser analisada em toda a sua complexidade aqui para se extrair esse juízo, ok? Então essa é a nossa primeira passagem aqui. Vamos finalizar com essa ideia de que a cláusula aberta de controle, essa cláusula que determina a avaliação da necessidade e suficiência do acordo como uma forma de prevenção e reprovação do crime, ou reprovação e prevenção do crime, se esse acordo é uma forma de compor proporcionalmente aqui, o caso penal, isso tudo passa por um juízo de proporcionalidade que não se faz em abstrato. É com base nos detalhes do caso concreto que esse raciocínio deve ser feito. Então nós temos aí já um primeiro ponto, eu diria, clareado aí sobre os requisitos de admissibilidade. E só para recordar, então, vamos passar depois a falar dos pressupostos, né, que são a questão da justa causa e a confissão. Vamos ainda falar dos requisitos objetivos, que tem relação direta aqui com a infração penal que está sendo investigada. Objetivo, não é? Quais são os requisitos, quais são as vedações, em que caso cabe ou não cabe, quando cabe o acordo, quando não cabe. Objetivo. E depois, ainda vamos no quarto momento, falar de requisitos subjetivos, não é? Aquelas condições pessoais que o legislador pontua ali no CPP, nós vamos avaliar quem pode e quem não pode celebrar o acordo. Então, é um quarto momento aí que a gente espera chegar aí em bom tempo a nossa série aqui dos requisitos, gostei, série de requisitos, né, do ANPP. Então, essas são as considerações do nosso primeiro episódio, não é? Finalizamos por aqui
E sempre pedindo, não é, que esse conteúdo seja objeto de um bom proveito e que seja também objeto de um retorno, não é? Se você gostou ou não gostou, curtiu, como o pessoal fala aí, né? Dá o teu like, comenta, compartilha e dá o teu comentário aqui, retorno. Olha, achei interessante, achei conteúdo fraco, tá aqui uma sugestão, quem sabe possa ser melhorado com essa leitura, por favor. A ideia é que a gente crie esse caminho, esse canal, essa mão dupla aqui de diálogo. É sempre que eu reforço aí. Então, vamos aguardar aí o segundo episódio e por hoje finalizamos, ok?